Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Você sabia que a sua família carrega uma bênção específica de Deus? Isso mesmo, sua família é abençoada por Deus e dura até a sua eternidade, mas depende de você. Eu sei que essa bênção pode ser difícil de ver agora. Quem sabe quando essa bênção acontecer? Você pode não ter ideia do que é a bênção, mas ela existe e já está bem próxima de você. E como você pode saber com certeza? Este vídeo é um retrato da luta das bênçãos de Deus contra maldições, principalmente as maldições geracionais. Maldições geracionais, pastor? O que é isso? Se você não sabia o que é maldições geracionais, eu vou dizer. Maldições geracionais é uma maldição que passa de gerações e gerações, de pais para filhos, netos, bisnetos, por se dizer. Essas são acometidas no meio de uma família, tais como doenças hereditárias que passam dos pais para os filhos, ou má sorte na vida financeira, ou ainda histórico de mortes prematuras. Talvez tenha se estabelecida no meio de uma família devido a um pecado grave cometida contra Deus, ou ainda pensada, desejada, colocada por uma pessoa que quer ver a ruína de uma pessoa e que atinge até os seus descendentes. E um simples desejo, acompanhado por algumas más palavras, pode acarretar uma tragédia, porque convicção e palavras têm poder. Para melhor entender e quebrar esse tipo de maldição, aconselho aos meus irmãos que assistam esse vídeo até o fim, que é muito importante para as pessoas que querem saber se estão enfrentando uma maldição geracional. Como dissemos, essas maldições ficam no meio de uma família até anos a fio, cometendo toda espécie de atrocidade e até levando pessoas à ruína e até à morte. Se para você esse vídeo tem importância, dê seu gostei e compartilhe para outras pessoas que talvez elas estão necessitadas dessa verdade e como pode se defender dessas maldições. Em contrapartida, se inscreva no canal para receber outros vídeos abençoados por Deus. O tópico principal desse vídeo é bênçãos versus maldições. De acordo com o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, uma maldição pode durar até a terceira e quarta gerações. Na íntegra, este versículo 5 está escrito: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Meus irmãos, é um dos maiores pecados perante a Deus, até perante Jesus Cristo e o Espírito Santo, que também são Deus, como é o Pai Celestial. É se render e idolatrar a outros falsos deuses. Essa passagem bíblica expressa uma maldição como o resultado de rejeitar ou desprezar o Senhor de alguma forma. A escolha de alguém de odiá-lo pode resultar em uma maldição que afeta várias gerações que virão depois deles. No entanto, uma bênção tem uma vida útil muito mais longa do que uma maldição. É assim que o Senhor estabeleceu sua bondade para trabalhar em sua família. Sua bênção se estende de geração em geração. O bem que ele derrama sobre uma pessoa não é apenas para essa pessoa, mas pode ser passado para outras pessoas. A bênção do Senhor é um tesouro contínuo armazenado para a sua família. Quando o povo de Deus estava no deserto em busca da terra prometida, eles eram atacados de todos os lados, porque o povo residente daquele lugar não queriam que os israelitas não fizessem morada na terra que Deus teria prometido a eles. No livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 19, as pessoas da tribo de Gade receberam uma bênção do Senhor dessa forma:
Quanto a Gade, um bando de invasores o atacará, mas ele atacará pelos calcanhares deles. Na verdade, era uma profecia sobre um evento futuro. É como fosse dito assim: um povo estranho vai atacar sua tribo, mas o seu povo vai lutar, persegui-los e derrotá-los. Mas isso não foi apenas uma profecia para o povo da tribo de Gade, não. Foi uma bênção de identidade que disse ao povo da tribo de Gade que eles e suas futuras gerações viveriam naquela terra. Cerca de 30 gerações depois, enquanto Deus se preparava para colocar Davi como rei sobre Israel, os descendentes de Gade ainda estavam vivendo a bênção dada em Gênesis capítulo 9, versículo 19, que diz assim: os gaditas, homens valentes e poderosos, passaram a Davi, homens treinados para a guerra, que sabiam manejar um grande escudo e uma lança, cujos rostos eram como os rostos de leões e eram tão rápidos quanto as gazelas nas montanhas. Esses homens dos filhos de Gade eram capitães do exército. O menor era igual a 100 e o maior a 1000, como está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8. É assim que as bênçãos geracionais funcionam com o Senhor. Assim como ele fez isso com Gade, ele está fazendo isso com você. E você sabe qual é essa bênção? Aqui estão algumas palavras simples que você pode falar com o Senhor. Mas pastor, como posso falar com Deus? Pode sim, em oração. Ouça o Espírito Santo em sua intuição. Deixe que ele o guie. Então você começa a descobrir como ele abençoou sua família. Diga para ele que você pensa da sua família. Descreva para ele como é sua família. Diga qual é a inclinação natural da sua família. Mostre que você e alguém da sua família tem talentos e até alguns escondidos. Digam que normalmente gostam de fazer. O que surgiu na sua família por mais de uma geração, coisas como cuidar dos outros, música, adoração, medicina, criatividade, engenharia, matemática, amor pela natureza. Enalteça que seus familiares amam fazer, como eles se divertem. Enfim, diga as coisas boas que você faz e a satisfação espiritual quando considera a sua família. Ore sobre essas coisas. Peça a Deus para crucificar quaisquer maldições geracionais em sua linhagem familiar e ressuscitar as bênçãos geracionais. Celebre sua herança e regozije-se, porque suas bênçãos sobre sua família são como alicerces. Elas são construídas para durar, se isso é algo bom para você. Como posso parar uma maldição de geração, maldição dos antepassados? Ore ao Deus vivo, peça a Ele para remover a maldição e obedeça a Ele. Então, uma curiosidade que se tem conhecimento é que está na Bíblia. Fala sobre como, se um demônio foi expulso de um homem, ele vagará pelo deserto por um tempo, antes de decidir retornar à sua antiga casa. Que casa seria essa? A casa de uma entidade espiritual é um ser vivente, um homem ou uma mulher. Na criação do homem, Deus soprou nas narinas do homem de barro o seu Espírito Santo. Por isso dizemos sempre que o seu corpo é morada do Espírito Santo. Então a casa daquele demônio expulso é o homem. Meus irmãos, e se esse demônio desejar voltar para aquele homem, e se a casa está em desordem, ele trará com ele mais 7 demônios que comungam com a deformação moral daquele homem. Para que ele e seus outros demônios não passem a habitar naquele homem, é necessário se arrepender de seus pecados e rogar ao Senhor, e peça a quebra da maldição geracional, que é estabelecida pelos pecados daquela pessoa que o antecederam na vida. Para o arrependimento sincero, devemos nos afastar completamente de nossos pecados e dos pecados que aprendemos com nossos pais enquanto crescemos.
sem seguir a Deus, essa maldição provavelmente não irá a lugar nenhum. O Rei dos Reis tem poder para comandar os demônios, afinal ele os criou também. E ele não os criou para serem maus. Eles é que se rebelaram. E ele, e somente ele, pode tirar essa maldição da sua vida e daquela visão depois de você. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.